Perceba que o tratamento está muito linkado com o diagnóstico. Então, se você dá clareza para o paciente do que é o diagnóstico, fica facílimo para você dizer, olha, e a forma de tratar isso é assim. Quando você não deixa isso mais claro, para pensar comigo. Bora lá, para pensar comigo aqui. Você vira para o paciente e fala o seguinte, olha, o que você tem é um carcinoma base celular, estágio 3. E aí, por conta disso, o tratamento para isso é uma cirurgia. Paciente que, se você não clarear isso para ele, primeiro, ele vai sair de lá pensando que ele vai morrer, pode sair de lá achando que ele tem pode pensar 200 mil coisas. Então é nossa função, como médico, explicar para ele. E a gente pode começar simplesmente perguntando dele. Você já ouviu falar sobre isso? Você sabe do que eu estou falando? E aí ele vai dizer, na maioria das vezes, não, doutor, não, doutora. E aí você vai virar seu computadorzinho para ele, ou então vai mostrar numa TV, se você estiver no consultório, o que é. Vai desenhar para ele, você vai mostrar um vídeo para ele. E aí você vai, nesse momento, tirar todas as dúvidas que ele puder ter. Tem alguma dúvida em relação ao que é a doença, senhor fulano, senhora fulano? Não, doutora, não tenho. Tem certeza? Aqui você não pode ter nenhum... Esse momento aqui é o momento de você tirar todas as suas dúvidas. Eu estou aqui para exatamente te ajudar a tirar qualquer dúvida que você tenha. Por quê? Porque o sucesso no tratamento depende de você entender o que você tem. Então deixa eu falar, tá, já que a senhora está falando então, doutora, é o seguinte, isso é câncer? Eu vou morrer por causa disso? Aí você vai lá, ela levanta a bola para você e você vai lá e dá um voleio para os homens aí que gostam de futebol. Para as mulheres que gostam de futebol também sabem o que é voleio. Vai botar a bola na frente do gol e você vai só chutar para dentro do gol, fazer o gol, tá? E aí você vai explicar. Sim, isso é um câncer. Não, isso não é um câncer. É um câncer benigno, é um tumor benigno. Evitar palavras, né, de alto conteúdo emocional que a gente fala, né, ao invés de falar câncer, falar tumor. Mas quando for uma doença maligna, explicar para ela, sim, isso é uma doença maligna. Doutora, eu vou morrer? Aí você vai explicar seu prognóstico. Tudo isso é sua parte técnica. Aí você vai, mas tudo que for técnico, transforma isso numa linguagem que o paciente entenda, numa linguagem popular. Uma técnica que eu posso dar para vocês aqui chama exemplificação, que é o seguinte, você vai listar os seus principais diagnósticos. Você no dia a dia você fala. Se você todo dia você faz um diagnóstico de dermatite atópica, tem que ter ali uma exemplificação do que é dermatite atópica. Psiquiatria, tem que ter uma exemplificação do que é depressão, do que é ansiedade. O que é exemplificação, Sidney? Gente, você pode desenhar, você pode contar uma história, você pode contar uma metáfora. Na gineco, quais são os principais? Os próprios cânceres, né? Os corrimentos. Enfim, cada um de vocês têm um hall de doenças que são mais comuns. Essas doenças mais comuns, pessoal, cria um banco de exemplificações. Faz metáfora. Por exemplo, ortopedia, o que é uma fratura exposta, o que é uma artrose. E aí, por exemplo, artrose é uma coisa legal de explicar, né? De você mostrar, fazer uma comparação com o amortecedor, né? Acabou o amortecedor, aí tá batendo um osso no outro, né? Gente, usar um pouco da criatividade e trazer uma coisa extremamente técnica, que a gente é muitas vezes subespecialista, para uma coisa extremamente comum. Por exemplo, cardio, pressão alta. Cara, fala do encanamento de uma casa. Quando o encanamento tá muito, quando a pressão da água está muito forte, né? O que pode acontecer com o encanamento, com a mangueira. Enfim, trazer coisas que são mais, digamos assim, mais técnicas para algo mais... Histórias. Gente, é bom vocês terem um banco de histórias para vocês tirarem da manga e dizer... Deixa eu dar um exemplo para você. Teve uma vez que aconteceu com um paciente meu. A história cabe em todo lugar. Na hora de falar do diagnóstico, você pode contar uma história sobre prognóstico. Dentro do prognóstico, né? Dentro de explicar o diagnóstico, você pode falar do prognóstico. De uma paciente que ela teve tal doença, ela tinha, o prognóstico dela era X, mas o que aconteceu com ela foi algo diferente, né? E aí você, por exemplo, se você quiser, você está exemplificando o prognóstico através de uma história. Você pode, enfim, então ter um banco de exemplificações é extremamente importante. Dentro das exemplificações, você pode colocar lá metáforas, histórias, vídeos. Gente, com a internet hoje, você dá um Google ali, você tem um banco de vídeos para explicar. Olha só, no caso da cardio, olha aqui, ó, quando a válvula tá, sei lá, o paciente está com insuficiência cardíaca com uma válvula lá que não está mais funcionante. Aí mostra isso. E aí explica para ela um videozinho. Gente, isso muda o jogo também. Teve o Thiago aqui, ó. Thiago, ortopedista. Teve um colega recentemente mandou pra gente um print. Mandou uma mensagem pra gente, a gente fez o print, né? A gente vai até compartilhar com vocês aí depois. Ele falando exatamente isso, Thiago. Gente, teve um paciente que veio no consultório e fechou a cirurgia comigo, particular. E o que ela falou, durante a consulta ela falou assim: doutor, eu já tinha passado em 2 ou 3 ortopedistas, mas ninguém tinha me explicado como o senhor me explicou agora. Simplesmente porque ele
fez simplesmente isso. Simplesmente parece uma coisa muito simples, mas a gente não faz. Esse é o problema. Simplesmente porque eu expliquei melhor para ela o que era a doença, como tratava. Perceba que o tratamento ele está muito linkado com o diagnóstico. Então, se você dá clareza para o paciente do que é o diagnóstico, fica facílimo para você dizer, olha, e a forma de tratar isso é assim. No caso da artrose, no caso da artrose o tratamento é mais difícil, mas no caso, sei lá, de uma reconstrução de ligamento, cara, isso é maravilhoso para mostrar para ela, tá vendo? Ó, o ligamento tá quebrado, a gente precisa emendar, fazer não sei o que. A gente vai, aí depois você entra já emenda o diagnóstico com o tratamento. Então, assim, quais são as formas da gente tratar isso, dona fulana, seu fulano? A gente vai entrar aqui, ó, fazer um furinho, nananã, a gente vai lá, vai fazer uma suturinha, às vezes mostra o vídeo também. Gente, o que você faz quando você faz isso? Você diminui a ansiedade do paciente, você tira o medo, você passa confiança para ele. O paciente se sente confiante com você, quando você explica, E aí toda hora você pergunta, entendeu? Faz sentido para você? O que é que você acha? E aí o paciente vai interagir com você, vai dizer, nossa, doutor, entendi, ou então não entendi, pode explicar de novo. E aí, por isso que é importante você ter essas cartas na manga.